Tudo bem, Jean? Como você está? Tudo bem, Thalita? Você consegue me ouvir bem? Otimamente, está tudo perfeito. Maravilha, obrigado pelo convite. E uma boa tarde a toda a audiência da TVT, aos trabalhadores e trabalhadoras que acompanham a programação da TVT. Seja muito bem-vindo, Jean. Jean, queria combinar com você a dinâmica, né? Eu vou conversar um pouquinho com você sobre essas notícias, para a gente repercutir um pouquinho. Depois quero saber mais sobre a sua vida, seu retorno aqui ao Brasil e o cenário político completo, tá bom? Mas muito Obrigado. curioso, a gente trouxe esse recorte da sua participação ontem e você já chamava atenção para o perigo da extrema-direita e dessa manifestação que acontecia em relação às armas, né, pró-arma. E hoje a gente tem a consequência daquele discurso de Eduardo Bolsonaro, justamente nesse evento, né, em que ele incitou, de certa forma, os seus seguidores, os bolsonaristas, a perseguirem professores, né? Quando ele faz esse comparativo, ele está incitando a violência. Eu queria te ouvir sobre essa fala, o que você achou dessa iniciativa agora de Flávio Dino, pedindo a investigação do deputado. Eu vi, inclusive, que parece que Guilherme Boulos, do PSOL, vai entrar com representação no Conselho de Ética da Câmara também, contra Bolsonaro, contra Eduardo, por conta dessa fala, né? Como que você viu esse episódio? Olha, primeiro eu acho essa reação importantíssima. As instituições democráticas precisam reagir imediatamente e de maneira veemente a todos os discursos que são antidemocráticos ou que buscam mistificar ou estigmatizar categorias de trabalhadores ou grupos populacionais. Eu achei a liberação desse ato pró-armas, no mesmo dia da parada do orgulho LGBT, uma irresponsabilidade por parte do governo do GDF. É, primeiro porque o movimento pró-armas é em si mesmo, em sua essência, uma antítese do movimento LGBT. Ou seja, tem propósitos distintos. E é claro que as pessoas que estavam nas ruas pedindo armas, ou seja, a 600 metros do Sim. cenário onde aconteceu o ato golpista de 8 de janeiro, é óbvio que essas pessoas poderiam e creio que estavam armadas. Portanto, um evento desse, pouco antes da parada do orgulho LGBT, era um risco para as pessoas LGBTs. Então, para além da gravidade do discurso de Eduardo Bolsonaro, havia essa questão aí que eu acho que precisa ser vista pelos é, como é que a gente fala? Pelo executivo, pelas pessoas pelos governadores, pelos prefeitos, na hora de liberar determinados atos para que, num país como o nosso, em que a extrema-direita segue com uma sobrevida, uma sobrevida forte, eu diria, num país como o nosso, em que o parlamento está tomado por parlamentares que professam esses discursos de ódio, é preciso tomar cuidado na hora de organizar determinados eventos para não colocar em risco as pessoas. Então, ontem, por exemplo, eu achei uma responsabilidade muito grande do GDF liberar esse ato pró-arma no mesmo dia da parada do orgulho LGBT, que já estava marcada, né? Esse ato pró-arma era uma mera provocação, ou seja, a extrema-direita está mais uma vez provocando, testando os limites da democracia. A provocação de fazer esse ato ali, basicamente no mesmo lugar em que 8 de janeiro terroristas e pessoas contrárias à democracia tentaram um golpe militar, né, um golpe civil-militar, porque eram civis que estavam ali servindo como gado, como rebanho para aquela palhaçada perigosíssima, mas nós sabemos que houve participação dos militares do governo Bolsonaro na preparação e na instrução daqueles civis que estavam ali para aquele golpe. Então, Eduardo Bolsonaro e o Pró-Armas estão provocando claramente as instituições democráticas, provocando a Suprema Corte, provocando o ministro da Justiça, provocando o Ministério Público. Então, para mim, não basta que Guilherme Boulos entre na Câmara dos Deputados com uma ação no Conselho de Ética, na Corregedoria da Câmara e no Conselho de Ética contra Eduardo Bolsonaro. É preciso, não basta isso, não basta que o ministro Flávio Dino abra uma investigação, mas o Ministério Público também tem que se manifestar, porque essa associação entre professores e traficantes é mais que uma mistificação, é mais que uma mentira, é uma incitação clara ao ódio. É transformar os professores num alvo da violência, dessa violência difusa que a extrema-direita espalha no corpo social. A extrema-direita é odiosa porque ela não só porque ela dissemina
o ódio no corpo da sociedade, porque as suas falas são baseadas nesse ódio, mas elas também, essas falas, acabam despertando ódio em nós mesmos, porque quando a gente vê uma figura dessa proferindo esse discurso e saindo impune, né? Aí desperta na gente também uma dimensão de ódio, quer dizer, nada vai acontecer, esse sujeito seguirá abusando da imunidade parlamentar para colocar em risco a vida de milhares de trabalhadores, porque foi o que ele fez. Quando ele associa professores a traficantes, ele está colocando em risco a vida dessas pessoas. E nós sabemos que no Brasil já aconteceram alguns massacres perpetrados por pessoas que consomem esse discurso de ódio da extrema-direita e que se armam e vão lá e matam a esmo. Então, esse discurso de Eduardo Bolsonaro incita esse tipo de ato, né, de que alunos possam perpetrar, e pais malucos, limítrofes, pais que consomem essas fake news, essa desinformação diariamente e que estão com uma estrutura psíquica paranoide, né, paranoica. Eduardo incita esses pais e esses alunos a perpetrarem massacres como esses. Então, é muito grave o que esse sujeito fez e é impossível que esse sujeito saia mais uma vez impune, certo? Não estou aqui dizendo que o ProArmas, essa instituição que não tem o direito de pedir que a população civil se arme. Numa democracia, infelizmente, a gente tem que também tolerar, digamos, a expressão dessas pessoas. Agora, que esse ato se transforme num palco para discurso de ódio e para colocar em risco a vida de trabalhadores honestos, trabalhadores e trabalhadoras honestos que dão a sua vida para educar pessoas nesse país, inclusive esse cretino, perdoe a palavra, mas esse cretino não leva em conta sequer a formação que ele teve, porque por mais estúpido que ele seja, limítrofe que ele seja, por mais limitado, porque ele é limitado, tem um repertório cultural limitado, tem um vocabulário restrito, ou seja, por mais que ele seja essa pessoa desprezível e burra, ainda assim ele teve uma educação formal dada por professores, né? Então o sujeito está, inclusive, cuspindo, digamos assim, nas pessoas que fizeram dele algo que ele é hoje, digamos assim, porque ele é isso que ele é hoje, não só por causa do pai dele, mas também professores. Ele tem um título, ele tem um título que permitiu que ele fizesse um concurso público para a Polícia Federal graças aos professores. Então é muito sério o que esse sujeito fez, é muito grave que a extrema-direita siga provocando dessa maneira as instituições democráticas e que a extrema-direita siga tendo esse espaço, porque ainda tem essa outra dimensão também, Thalita, que é inevitável que a imprensa vai dar espaço para essa fala. Então essa fala, ela é o que a gente chama de apito de cachorro mesmo, assim. Ele, quando ele fala isso, ele sabe que vai ter uma repercussão, ele coloca toda a imprensa hegemônica e a imprensa independente, alternativa, em função do seu discurso, ele ganha espaço e, com isso, ele se dirige a setores da sociedade que se identificam com esse discurso de que a violência urbana e a segurança vai vir do armamento per capita da sociedade. E não é verdade. O armamento per capita da sociedade civil só tem levado a mais violência, só tem levado a mais massacres, como nos Estados Unidos. Então, o movimento deveria ser contrário, né? O movimento deveria ser esse que o ministro Flávio Dino está fazendo, junto aí como integrante do governo Lula. Um movimento de desarmar a sociedade, não para a sociedade ficar vulnerável, mas para que haja menos mortes na sociedade, para que as pessoas estejam menos expostas à violência, porque está provado que quando as pessoas buscam reagir à violência urbana, a assaltos, elas têm uma probabilidade maior de morrer, né? Ou seja, o movimento é contrário a esse que ele está produzindo, essa mistificação, né? Então, eu espero que tenha aí um resultado, que as instituições reajam veementemente e que a imprensa tome também cuidado e tenha uma certa responsabilidade na hora de divulgar esses discursos, porque eles são produzidos para serem divulgados, né? Eles são produzidos para viralizar, para produzir esse efeito, que é o efeito do vírus mesmo, de contaminação das pessoas e de adoecimento da sociedade.
Jean, pegando o gancho no que você fala sobre Eduardo Bolsonaro, mas pensando na extrema-direita. Quando Eduardo Bolsonaro faz uma fala dessa, ele fala com essas pessoas que acreditam nessa teoria da doutrinação que só existe na cabeça de bolsonaristas, eu imagino. Você acha que ele chega longe criticando professores? Porque professor é uma categoria tão sofrida e que todo mundo conhece um professor e sabe que não é isso que ele está falando, sabe? Então, assim, qual é o tamanho desse discurso e como que a extrema-direita, na verdade, ela se encolhe nesse momento no país ou não? A gente vive um momento que, se não rebater, ela pode voltar a crescer. Eu acho que a extrema-direita, a gente precisa construir um cordão sanitário em volta da democracia contra a extrema-direita, porque a extrema-direita ela tem desde sempre um discurso odioso, um discurso que divide a sociedade. A extrema-direita é mentirosa, faz toda a sua comunicação política baseada na mentira e em teorias conspiratórias. A extrema-direita manipula dois sentimentos, o medo e o ódio, né? É normal sentir medo, todos nós humanos sentimos medo, todos nós humanos nos sentimos inseguros diante de transformações sociais, diante de novas tecnologias, nos sentimos inseguros diante da violência urbana. E, é claro, o medo é uma coisa que está presente entre nós. Mas o que a extrema-direita faz é manipular esse medo para levar as pessoas a identificarem como culpadas pelo seu sentimento de insegurança e de medo minorias, né? Minorias sociais, minorias étnicas, minorias sexuais. A extrema-direita é mentirosa e busca soluções simples para problemas complexos. Então, dizer que o problema da violência urbana é que o cidadão se arme, vai ser resolvido com o armamento da sociedade civil, é mentiroso, sabe? É buscar uma solução, é apontar uma solução simplista, redutora, burra, para um problema complexo, que é o problema da violência urbana, que envolve desigualdade social, que envolve distribuição democrática do direito à saúde, distribuição democrática do direito à educação, do direito ao lazer e à cultura. Uma sociedade, quando tem acesso a equipamentos de cultura, quando lê mais, quando vai mais ao teatro, quando vai mais ao cinema, quando pode ir a shows de música, quando pode experimentar as artes vivas, quando tem quadras esportivas nos bairros, quando pode viver os esportes, essa sociedade ela não precisa se armar, é uma sociedade que está mais vacinada, digamos assim, contra o medo. A violência urbana, portanto, cai. A violência urbana está diretamente ligada à má distribuição desses direitos. Então, a solução não é armar a sociedade. Até porque também um trabalhador que ganha um salário mínimo, ele não vai poder comprar arma, né? Uma arma legalmente. Ele não vai poder comprar porque uma arma custa caro. Então, quem vai comprar arma é um certo setor da sociedade, e essas armas, quando compradas, elas podem ir parar na mão justamente dos bandidos, ou seja, o armamento da população civil alimenta o tráfico de armas, né? E empodera as organizações criminosas, porque as armas da polícia, inclusive, têm ido parar na mão de organizações criminosas. Então, esse discurso de Bolsonaro é, antes de tudo, uma falácia, uma mentira, é um discurso mentiroso. Ele tem a função de manter viva a extrema-direita que agora está recuada por causa da vitória de Lula, por causa de todas as ações que o governo Lula vem tomando em todas as áreas. Então, a função desse ato pró-arma e o discurso de Eduardo Bolsonaro como um apito de cachorro é manter essa extrema-direita acesa, é manter essa extrema-direita coesa, é manter essa extrema-direita no seu estado de paranoia permanente, de buscar esse estado de paranoia é o estado que busca inimigos em toda parte, em que identifica os seus cidadãos como inimigos, ou seja, exatamente o contrário do que esse Scroque disse no palco, né? Porque esse Scroque disse que um professor divide a família, e essa é uma mentira. Nenhum dos meus professores dividiu minha família, ao contrário. Ao me dar conhecimento, ao me ensinar, ao me mostrar os livros, ao me dar a capacidade, ao desenvolver, ao permitir o desenvolvimento da minha capacidade crítica, da minha capacidade de pensar, ao me tirar do vazio do pensamento, para usar aqui a expressão da filósofa Hannah Arendt, os meus professores impediram que eu banalizasse o mal. Entendeu? Permitiram que eu desse à minha família afeto, que eu desse os melhores sentimentos à minha família. Permitiu que eu desconstruísse a homofobia dentro da minha família, que minha família se tornasse, por exemplo, um grupo
afetivo, compreensivo da homossexualidade e da transexualidade. Então, ao contrário do que ele diz, professores não dividem famílias. O que divide famílias são as armas. O que pode colocar em risco as famílias é uma arma em casa que uma criança pode pegar e disparar contra outra, que uma criança pode pegar e levar para a escola e perpetrar um massacre. O que o que divide as famílias são as armas, que um cidadão, achando que está se defendendo, pode sacar essa arma no trânsito e achando que vai matar um assaltante e ele morrer. Ou ele mesmo pegar essa arma numa briga de trânsito e matar uma pessoa por causa de uma briga de trânsito. Então, destruindo a vida dessa família, da pessoa que ele vai matar, e a própria vida, e a vida dele, porque ele não vai ficar impune por causa dessa morte que ele vai cometer. Então, a proliferação de armas não traz mais segurança, ao contrário, traz muito mais insegurança, e as armas sim dividem a sociedade. E Eduardo Bolsonaro sabe disso. E ele professa esse discurso publicamente porque ele está mandando um recado para essa extrema-direita, para essas pessoas com a subjetividade de seita, para essas pessoas que foram cooptadas pelo discurso de ódio, pela desinformação. E quando eu falo desinformação, eu estou falando das fake news, das teorias conspiratórias que estão espalhadas nas mídias sociais, principalmente nos serviços de mensagem, né, como WhatsApp, Telegram e coisas do tipo. Então, eu tenho esperança, Thalita, que alguma coisa seja feita de concreto dessa vez contra esse sujeito, porque, como eu disse, a gente precisa criar esse cordão sanitário em torno da democracia para proteger da extrema-direita, porque a extrema-direita é perigosíssima. A extrema-direita, ela é nazifascista, ela é racista, ela é antissemita, ela é islamofóbica, ela é homofóbica, ela é misógina, sabe? Ela acha que o único sujeito de direito é o sujeito branco, cristão, de classe média alta. Ela tem um desprezo pelos pobres. A extrema-direita odeia os trabalhadores. A extrema-direita estigmatiza as pessoas das favelas, trata as pessoas das favelas como se não fossem humanas, das periferias como se não fossem humanas. A extrema-direita não tem respeito pelos trabalhadores que ralam e ganham um salário mínimo suado e que chacoalham nos trens, nos metrôs, nos ônibus da vida. A extrema-direita é mentirosa e fomenta a guerra, sabe? E sobretudo, utilizando o cristianismo para isso, porque tem um setor da extrema-direita neopentecostal que ainda, por cima, utiliza a Bíblia para fomentar esse discurso de ódio. Então, a gente precisa dar um basta nisso. O nosso país precisa de união. O nosso país precisa ser... A fissura que a extrema-direita construiu, ela precisa ser costurada, ela precisa ser suturada. E a gente vai fazer isso não com armas, não com um discurso como desse sujeito, desse escroque. Esse sujeito, para mim, é um escroque, assim, sabe? E para mim, só rebaixa o parlamento. A presença da extrema-direita no parlamento brasileiro só rebaixa o parlamento. Essas figuras de extrema-direita buscam que as pessoas se nivelem sempre por baixo, porque eles rebaixam o discurso político. Eles mentem descaradamente, então eles obrigam os parlamentares a se ocuparem das suas mentiras, obrigam os parlamentares, eles despertam, inclusive, como eu disse, o discurso é tão odioso que eles despertam, inclusive, a raiva nos demais parlamentares, porque tem parlamentares que não têm sangue de barata de ficar suportando esse assédio, essa provocação. Então, um recado para Arthur Lira, né, que disse que aceitou, um recado para Arthur Lira e para o presidente do Conselho de Ética da Câmara. O presidente do Conselho de Ética da Câmara aceitou as denúncias contra as deputadas de esquerda, as deputadas negras e de esquerda, que estão defendendo o movimento dos trabalhadores sem terra. Então, o assédio, a lawfare contra as deputadas está em curso na Câmara dos Deputados. Eu quero ver se essa mesma Câmara dos Deputados que está fazendo esse assédio contra as deputadas, esse assédio institucional contra as deputadas, contra a Thalíria, contra a Célia Chacriabá, contra a Sâmia Bonfim, contra a Érica Cocai. Ou seja, eu quero ver se essa mesma Câmara dos Deputados, o Conselho de Ética e a Corregedoria, vão agora cruzar os braços, como sempre fizeram, quando se trata de situações e episódios como esse. Né? E aí é importante dizer, o Conselho de Ética da Câmara, ele me parece que ele é um instrumento utilizado muito mais para assediar os deputados e deputadas de esquerda, para intimidar essas pessoas, do que para, na verdade, punir aqueles que ferem a ética, como Eduardo Bolsonaro. Célia Chacriabá, Sâmia Bonfim, Thalita Petroni, Érica Cocai e Fernanda Melchiona não feriram o Conselho de Ética. Está claríssimo isso. Eles podem fazer quantos processos quiserem.
Se o processo for sério e correto, ficará provado que nenhuma delas feriu a ética, nem o decoro parlamentar. Muito pelo contrário, elas estão ali em favor da ética e do decoro. Agora, quem fere o decoro parlamentar e a ética, que são os deputados da extrema-direita, esses nunca vão parar no Conselho de Ética e nunca são punidos pelo Conselho de Ética. Então, é preciso que esse Conselho de Ética aí, e a sociedade ponha olhos nesse Conselho de Ética para cobrar dele, dos membros do Conselho, dos conselheiros e do presidente, uma punição para, sim, esse tipo de crime como cometido por Eduardo Bolsonaro.